Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com o meu segundo vídeo do canal. E galera, hoje eu vou trazer duas partidinhas de build beta para vocês, galera, aqui no Craftinlandia. Então galera, tô entrando aqui já no portal. Entrar aqui no portal. Barra de chocolate. Uma partidinha, quer dizer, desculpa pelo meu erro. Esperar aqui, né? Já tá começando. Barra de chocolate. Eu já vou colocar esse fundo. Esse chão, quer dizer. Isso. E vou dar um toquezinho com isso. E eu tinha que ter pegado isso daqui. Se der tempo eu querer fazer um negócio ainda. Aqui. Aí galera, vou fazer assim, ó. Pera aí, assim. Ai, Jesus. Pode ser assim. Pode ser assim. Isso. Pera aí, deixa eu arrumar aqui, galera. Que meu PC não é bom. Vou baixar aqui que tá de dia. Aí boa. Aqui. Não vai ser tão grande, galera, minha barra de chocolate. Aqui. Oh, Jesus. Ai, Jesus. Só aqui, galera, que eu vou fazer assim. Assim. Aí eu vou fazer assim, galera, ó. Meio que passei o plástico, entendeu? Aqui por dentro não é da mesma cor. Aí faz assim. Aí só mais um. Aí faz. Eu vou fazer assim também, né, galera? Eu quebrei errado. Jesus. Pô, aqui. E outro aqui. Aí eu vou pôr aqui. Pus errado. Aqui. Eu vou fazer assim, galera, no chocolate, entendeu? Aí pula um e faz assim. Aí pula um e faz assim. Mas aí, aqui eu vou dar um toque. Meio que se alguém tivesse mordido, entendeu, galera? Aí pôr assim também aqui. Também tinha uma ideia. Terá esse bloco. Por aqui. Aqui. Assim.
meio que se o chocolate vai derretendo, entendeu, galera? Não tô conseguindo voar. Aí, consegui. F. Desculpa aqui, galera, que aconteceu um negócio aqui. Tá, esse aqui vai levar um mais ou menos. Eita, galera, eu vou tendo errado. E no Craftland é ruim que não tem como mudar o voto, entendeu? Isso que é ruim do Craftland. Ruim. E galera, se vocês quiserem que eu ensino vocês a instalar Craftland, colocar textura e colocar skin, eu faço estar trazendo aqui pra vocês, galera. Vou dar um muito ruim nesse porque ficou, pra mim ficou muito simples daqui. E deixa eu abaixar minha sensibilidade, galera, pra vocês verem como que eu gostava de Minecraft. É que agora eu tô jogando mais jogo de tiro, de FPS, né? Mas eu jogava na acessibilidade hiper rápida, galera. Aqui no Minecraft. Muito ruim. Ele coloca carpete, ó. Viu, ó? Carpete. Barra de chocolate. Ah, ficou melhor do que aquele outro, né, galera? Dá um ruim. Ruim também. Ai, espera aqui um pouquinho, né? Pra começar outra. Ruim. Eu não entendi, galera. Não entendi o significado disso aqui. Galera, tá achando? Eu vou perder, galera. Eu vou perder. Não tô achando, eu vou perder. Nossa, que barra de chocolate grande. Dá ela pra mim também. Quero um pedaço de chocolate. O meu. Achei que o meu ia explodir, galera. Voar aqui um pouquinho. Vou dar um mais ou menos. Ficou legal. Parece o símbolo do YouTube. Ou sei lá. Mas muito ruim. Não entendi. Exploda isso. Copiou do Jazz. Muito ruim. Ficou muito simples. Mas ele teve a mesma ideia de colocar os negócios no chão. Ganhou, galera. Esse aqui ganhou já. Ficou legal. Tô gravando. Ah, eu não tenho.
E quem ganhou foi esse, galera. Não fiquei em nenhuma posição, porque não mostra. Esse aqui ganhou, galera. Mas esse aqui até ficou legal. Então, galera, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, deixem aqui na inscrição do canal e se inscrevam. E compartilhem esse vídeo. Então, galera, esse foi o vídeo. Falou!